E aí? Sendo jovem, eu não aprendi isso antes, mas comecei a entender isso por agora. Nós jovens temos um grande problema, e na verdade é o maior problema dos jovens, tá? E eu tô falando isso no geral e generalizando todos os jovens porque eu creio que seja algo que é bem centralizado nessa idade e é bem centralizado mesmo. Eu acho que 99% das pessoas são assim. Esse 1% das pessoas que não passam pelo problema que eu tô dizendo agora são pessoas ou que viram esse vídeo ou que, nossa, evoluíram muito. E é um problema que, inclusive, alcança os jovens de tal maneira que eu vou até dizer quem são os jovens. Beleza, somos crianças. Nós, na verdade, não damos importância para nada que nós realmente queremos. Nós damos importância para nossa família, damos importância para brincar. Eu espero que dê importância para os estudos, mas nem sempre isso acontece. Crianças dão importância para relacionamentos. Adolescentes também dão importância para relacionamentos. Jovens também podem fazer isso, mas o problema que acontece entre a sua adolescência e a sua juventude, e normalmente as pessoas só param de ter esse problema lá para 40 e olhe lá, 50, 60 anos, é dar a devida prioridade às coisas. Nós jovens não sabemos dar a devida prioridade às coisas. Aqui em São Paulo é muito comum das pessoas fazerem faculdade e nem todo mundo deve fazer faculdade ou precisa fazer faculdade ou convém que essa pessoa faça faculdade, mas isso acaba acontecendo e jovens de São Paulo estão totalmente sobrecarregados porque eles só pensam em trabalho, estudo e faculdade. Olha que eu tô separando a faculdade dos estudos, mas no meio tempo que eles não estão fazendo isso, eles estão descarregando tudo que eles estão passando em álcool, em imoralidades, todas as coisas que não têm moral. E quando a gente vai levar isso em conta, até o trabalho pode ser algo que não tem moral, até os estudos, a faculdade que essa pessoa está fazendo pode ser algo que não tem moral. E deixa de dar o devido valor àquilo que realmente tem valor. É muito difícil ser um jovem cristão na faculdade, especificamente na faculdade, porque na faculdade você não faz sua faculdade, normalmente você trabalha também. E se você trabalha e está fazendo faculdade, significa que você tem pouco tempo. E o que você faz no pouco tempo livre que você tem, normalmente não é orar e ler a Bíblia. Então, se você está na faculdade trabalhando, dificilmente você vai ler a Bíblia. E ler a Bíblia e orar. Isso te deixa vulnerável. E a faculdade é um lugar hiper árido e realmente super difícil para os cristãos, porque a maioria das pessoas que estão na faculdade não são cristãos. Então você pode estar muito suscetível a cair em tentações simplesmente porque você não está se preparando em casa. Mas, mesmo assim, as pessoas deixam de dar o devido valor a Deus e começam a dar o devido valor e começam a dar valor maior a trabalho, a faculdade, a estudos, a entretenimento, que acontece muito, porque você pega o seu dia inteiro, mas não dá o devido valor. Sabe, eu mesmo me vejo muito assim em diversos momentos e na verdade eu me via muito mais assim agora, muito mais assim do que eu me vejo agora, porque agora eu sei disso, que a gente dá muito pouco valor às coisas que realmente importam, dá menos valor à nossa família do que nós deveríamos dar. Nós damos menos valor a Deus do que nós deveríamos dar, menos valor à palavra, menos valor ao relacionamento que Deus quer ter conosco. Então, a situação de tudo isso é essa. Você, jovem, precisa entender aquilo que você tem que dar valor, porque as coisas que você dá valor hoje, provavelmente você não vai dar valor amanhã, porque elas não são realmente importantes. Então você acaba sendo muito volátil. São subidas e descidas. Paulo vai falar pra gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. E eu também estendo isso para qualquer vento de necessidade e vontade que nós temos. Mas que as nossas vontades, aquilo que a gente dá valor, seja algo constante.
Se nós gostamos de ficar com a nossa família, que isso seja constante, porque é importante ficar com a nossa família. Mas se a gente gosta de beber, nós realmente vamos ficar bebendo a vida inteira, fumando a vida inteira, usando drogas a vida inteira, tendo relacionamentos sexuais com pessoas que mal conhecemos a vida toda? Porque se nós não vamos viver uma vida inteira vivendo da maneira que nós vivemos hoje, dando importância às coisas que nós damos importância hoje, então isso significa que a gente está perdendo tempo. Porque se eu preciso estudar violão e eu preciso amar violão, gostar de violão, né? E dar importância a tocar violão na minha vida, e eu não faço isso agora, significa que eu estou perdendo um tempo que eu poderia não estar perdendo. Então, você sendo jovem, por favor, esse vídeo é curto. Eu não quero fazer um vídeo longo sobre isso, eu nem preciso fazer um vídeo longo sobre isso, mas se esse vídeo tem 6 minutos e meio, pega 4 minutos e meio, 3 minutos e meio e pensa sobre o que você está dando valor e sobre o que você precisa parar de dar valor para dar valor a outras coisas. Porque se você dá valor muito a outras coisas, a mexer no celular, a ver filme, série, jogar, ficar saindo por aí, então você está deixando de dar valor a Deus, está deixando de dar valor à sua família. E você precisa parar de dar valor a algumas coisas, desvalorizar um pouco algumas coisas para valorizar um pouco mais outras coisas. E Salmos 90, Davi vai estar pedindo, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, entender os nossos dias, para que cada dia serve, qual o propósito de cada dia, o que eu preciso fazer nessa hora, o que eu preciso fazer nessa estação que eu tô, para que nós alcancemos sabedoria. E uma grande sabedoria é entender que nós precisamos dar valor às coisas que realmente importam. GoPro, para de gravar. Eu amo vocês. Eu amo vocês, eu amo vocês. Eu ainda tô aprendendo a mexer com o sistema de voz da GoPro, mas vai dar certo. Eu amo vocês, vamos pregar o evangelho sem medo. E é por isso que eu tô aqui, e a gente tem que fazer isso. GoPro, pare de gravar.